Oi pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Olha quem está de volta! Sim, gente, 9 meses depois. Como se fosse aí um bebê, né? Mas sempre falo pra vocês, eu tardo, mas não falho. Jamais vou abandonar esse canal. Bom, esse vídeo eu quero trazer várias coisas que aconteceram aí nesses 9 meses. Foram meses bem intensos e eu realmente estava exausta. Quem me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue, @vida de autista, lá eu ainda dava as caras de vez em quando. E aconteceram várias coisas, dentre elas o meu casamento. Yes. Eu e o Hans, a gente oficializou aí a união de 13 anos. Então a minha vida nesses últimos meses estava uma loucura. A gente se casou em março e logo em seguida a gente viajou em lua de mel. Então eu praticamente voltei aí da lua de mel, né? No início de abril. E foi uma loucura, gente. Aconteceram tantas coisas, mas vamos por partes, né? Eu quero trazer aqui para vocês uma série de vídeos. Não vou prometer data, tá? Vou colocando os vídeos à medida que for possível. Igual hoje eu tô gravando aqui, já é bem tarde. Já deve ser umas 11 horas da noite, mais ou menos. De domingo, né? Domingo, Dia das Mães. Se você é mamãe, parabéns pelo seu dia. E assim, gente, aqui onde eu moro é muito legal, mas é muito barulhento. Então, às vezes eu estou com ânimo, mas tem muito barulho. Às vezes eu não tô animada e tá silêncio. E aquela lei de Murphy, né? A famosa lei de Murphy. Mas sem mais delongas, porque eu começo a falar um assunto e vou para outro, quero trazer aqui algumas reflexões que aconteceram nesses últimos meses. Foram meses muito pesados, é, onde eu tive que tomar várias decisões e decisões que não foram fáceis de serem tomadas. Às vezes a gente acha que tomar uma decisão é algo assim, vou fazer isso, né? Como se fosse assim, vou ali comprar um pão. E as decisões, elas moldam literalmente a nossa vida. Tudo que a gente decide hoje vai impactar no próximo segundo. E bem baseado nisso, eu quero sugerir para vocês um livro que chama Decisões. Esse livro, gente, eu já vou adiantar que ele tem aí uma conotação espírita, talvez. Mas não é tão, assim, voltado para o dogma religioso, tá? Não tem aí uma religião, uma doutrina por trás, mas é um viés espírita sim, tá? Então, se você tem preconceito, abra sua mente para ler esse livro, que é muito legal. E assim, gente, olha o nome, né? Decisões. E é do Bruno, né, Gimenez. Fala muito pra gente encontrar a nossa missão de vida, o nosso propósito, né? Porque a gente viver sem um propósito é horrível, né? E eu falo que hoje que eu sei qual é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui nesse planeta, é diferente, tá? Então é um livro assim muito legal de ler, rápido, bem objetivo e vai te dar alguns exercícios práticos para você aplicar, tá? E fala realmente dos impactos das nossas decisões na nossa vida. E aí, gente, voltando aí lá no início do vídeo, né? Bem o título aí, né? Cheguei no fundo do poço. Em que momento eu cheguei no fundo do poço, né? E eu não tinha muita noção disso. Mas no momento que eu tive uma crise, né? De enxaqueca, que hoje eu vejo muito aí como uma crise sensorial, um burnout. É aquele famoso assim, cheguei no limite do limite do limite e eu pifei. Então, naquele momento, né, que foi em 2017, eu realmente cheguei no fundo do poço. E eu poderia simplesmente continuar no fundo do poço, mas eu tomei a decisão de não ficar lá.
Eu estava lá, mas eu não queria continuar lá. E, gente, quando a gente está assim no fundo do poço, e esse lugar, né, ele tem muito a ver com o nosso estado emocional, o nosso estado de espírito, o que a gente está pensando e principalmente em relação às nossas atitudes. Esse chegar no fundo do poço, ele pode significar você simplesmente desistir de fato, onde muitos aí não conseguem suportar a dor e partem aí, né, para um autoextermínio, ou você enfrentar todas as sombras, ou seja, todas as situações, pensamentos e atitudes que te colocaram lá nesse lugar. Então, esse lugar é um lugar. Você não é esse lugar. E isso é a primeira coisa que você precisa ter em mente, né? Você não é assim. Quando você tá em depressão, você tá com ansiedade generalizada, você tá com pânico, você tá numa cama de hospital, você tá com doença, uma doença que você não sabe como você vai fazer e como que você vai sair dessa, né? É um momento que a gente precisa realmente olhar para dentro, olhar como que você chegou ali naquele ponto, o que aconteceu, quais foram as situações que te levaram a chegar naquele lugar. E assim, a gente às vezes acha que é uma fatalidade, que aconteceu, que foi culpa do fulano, do ciclano. E às vezes, gente, não é culpa de ninguém, né? É o nosso pensamento, a nossa forma de ver, a nossa forma de sentir que nos levaram para esse fundo do poço, tá? Então, o que me levou para esse fundo do poço foi uma série de coisas. Primeiro, né, eu não tinha noção do meu diagnóstico. Então, a forma que eu via a vida era de uma forma muito complexa. E eu me colocava muito como vítima, eu não tinha limites, né? Eu não conseguia colocar limite para as pessoas. Eu deixava que as pessoas me machucassem. E a gente não colocar limite, gente, eu descobri assim muito recente, tá? Que eu me permitia me machucarem, né? E esse me machucarem tem a ver aí com tanta coisa, né? Às vezes a pessoa te magoar, às vezes a pessoa te maltratar, né? Às vezes um relacionamento abusivo. E muitas vezes a gente não tem consciência disso, né? Até que ponto você deixa as pessoas abusarem de você. E essas pessoas que eu falo, gente, é um relacionamento mesmo amoroso. Às vezes é a sua própria família, às vezes é no trabalho, né? Você tá num trabalho tóxico que você não consegue impor limites. Não é porque você precisa do dinheiro que você precisa aceitar todo e qualquer tipo de trabalho, né? Às vezes você tá ali se sujeitando àquela situação, mas e se você tomar a decisão de procurar outro? E se você tomar a atitude de se inscrever em outro? Entendem? Então, assim, você tá num relacionamento abusivo? E se você terminar? E se você se afastar? Essas coisas, quando você tá mergulhado, né? Mergulhado naquela situação, naquele ambiente, você não percebe. E foi isso que foi acontecendo comigo ao longo dos anos. Eu fui para ser aceita, para ser parte, né? Para me sentir parte, eu me permiti ser maltratada, eu me permiti sofrer. Hoje eu vejo que quem põe limite somos nós, né? Quem aceita ou não ficar magoado somos nós. O outro, ele vai dar para você o que ele pode, o que ele tem. Às vezes o cara é um merda, um Zé Esquerda, né? A pessoa é uma escrota, ela vai te maltratar, ela vai falar mal de você, mas é o que ela tem para oferecer, mas não quer dizer que você tem que aceitar. E muitas vezes a gente aceita e a gente toma aquilo como verdade, mas aquilo não é verdade.
Aquilo não é a sua verdade. Então você precisa entender qual a sua verdade. Você precisa tomar a decisão de ser protagonista da sua vida e tomar as decisões e traçar os caminhos que você quer. Você precisa entender e descobrir qual é o seu propósito. O que você veio fazer aqui? O que você gostaria de fazer aqui? Então, um momento que a gente está vivendo, né, com tantos acontecimentos aí, que fazem a gente refletir sobre a vida, né? O que é realmente importante? O que é realmente importante para você? O que faz o seu coração vibrar? É isso que vai te dar força para você pegar todas as cordas que foram jogadas para você sair do poço. A ajuda, ela vem de várias formas, ela vem de várias maneiras, de várias pessoas, às vezes de pessoas que você nem imagina, né? E as pessoas jogam a corda lá para você pegar, para você sair do fundo do poço e você não pega. Então, quando você toma a decisão de realmente fazer diferente, de entender qual é o seu propósito nessa vida, você começa a movimentar, a olhar e falar: olha, eu quero sair desse poço. E foi isso que eu fiz. E graças a Deus hoje eu tô aqui aos trancos e barrancos, né, enfrentando todas as minhas sombras que me jogaram lá no fundo do poço. Cada dia eu enfrento uma delas, cada dia eu subo mais um degrau e cada dia que passa eu tô muito, muito longe desse poço. E eu gostaria muito que você também fizesse esse exercício, né? Que você aceitasse todas as cordas que são jogadas para você sair do fundo do poço. Quais são elas? Você consegue observar quais são? E você consegue entender por que você tá lá no fundo do poço? Então, assim, é preciso buscar ajuda. É preciso buscar ajuda. Não fique no fundo do poço, porque lá não é o seu lugar. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.